Se eu pudesse dar uma dica, investiga um pouco mais sobre aquele conteúdo, quem está produzindo e o que de fato aquele profissional, aquela autoridade, aquele expert tem de bagagem para te oferecer, porque não adianta eu ir na teoria e ensinar a teoria, né? Como se diz, ninguém aprende a cozinhar lendo o livro de receita. Você precisa treinar, cozinhar. Então você precisa ir para o campo de batalha. Então quando você olhar um expert, uma autoridade, alguém que está tentando passar um conteúdo, tenta entender se aquele profissional ele vivenciou o campo de batalha, se ele tem história de fato para contar a respeito daquele assunto. Eu acho interessante você falar isso, porque tem muita gente que estuda um determinado assunto e logo ele está ensinando outras pessoas. Está tudo certo, não tem nada de errado com isso. Mas em algumas áreas a gente vê que, como tem muita oferta na internet, a gente também vê que nem todos os profissionais são, como eu digo, preparados para poder ensinar. Mas não vamos entrar nesse assunto, né? Não vamos focar nisso, porque não é o nosso intuito aqui. Mas de fato a internet tem muita coisa, mas às vezes também as informações são muito desorganizadas, né? Tem o excesso de informação que às vezes até ela confunde, né? Você está num determinado assunto que você está buscando, tem muita informação desorganizada e às vezes o excesso de informação atrapalha, não é verdade? Sim, a gente se transforma numa falta de foco, né? Dispersa a atenção, né? Eu tenho um cliente em Uberlândia, um incorporador, que a gente está fazendo um trabalho para fazer um diagnóstico da área comercial dele. Ele tem um volume significativo de empreendimentos em estoque, né? E precisa dar liquidez para esses empreendimentos. Ele tem um futuro lançamento, né? Que dá um volume significativo. No total são 3 empreendimentos em estoque, de 50 a 60 milhões de VGV mais ou menos, e mais um lançamento de 50 a 60 milhões, vai lá de 100 a 120 milhões, que ele tem para dar vazão. E trocando uma ideia com ele, nesse momento de diagnóstico, a gente estava falando sobre isso. Ele falou assim: Juliano, tudo isso que você faz como consultoria, eu consigo, de repente, essa informação através das lives que eu assisto, através dos vídeos, o conteúdo que eu estou consumindo e tudo. Mas ele falou assim: eu preciso de muito mais tempo consumindo todo esse conteúdo para chegar na solução que você está me trazendo aqui com uma consultoria. Então eu pago para encurtar esse caminho. E assim funciona na jornada do conhecimento para se tornar um executivo. Em alguns momentos, você precisa entender que o seu foco e a sua energia, ela precisa estar direcionada para um assunto específico, que através daquele assunto você vai de fato vivenciar uma transformação na sua carreira. Então assim, eu busco entrar, que é a pauta que a gente tem sempre falado, carreira de executivo no mercado imobiliário dentro de uma incorporadora, dentro de uma loteadora. Quais são os conteúdos que de fato eu preciso consumir e o que eu preciso aprender e me especializar para eu traçar esse caminho. E eu sempre falo que, no meu ponto de vista, entender de lançamentos imobiliários é a porta de entrada, é o básico, é o que todo mundo precisa fazer, né? E aí entra uma questão de mindset, Vinícius. O mindset, o que diferencia os profissionais no mercado? O que diferencia um profissional fora de série do profissional comum? O que diferencia um profissional de alta performance de um profissional regular, vamos dizer assim, morno? Na média. Na média. Vamos dizer, o que diferencia de fato esse profissional é que o de alta performance, ele está sempre buscando conhecimento. Ele entende que através do conhecimento, o conhecimento na verdade é um ativo quase que intangível, porque ele consegue através daquele conhecimento entregar muito valor na carreira profissional dele como executivo, em uma consultoria, um trabalho que ele vai exercer.